Nesse caso aí, a gente trabalhou junto com o Henrique, né? Que fez o atendimento lá com o cliente. E você pode passar até o slide? Eh, Esse carro aconteceu o seguinte, né? Esse motor ele é muito famoso por ser frágil, a parte ali da junta do cabeçote. Acontece muito de queimar a junta, misturar água com óleo e tal. E esse carro, por acaso, ele realmente teve esse problema e ele foi feita a manutenção desse cabeçote na oficina, né? Foi feita a retífica completa, né? Foi retirado o cabeçote, retirada a junta, substituição das peças que foram necessárias. Mas então, E peraí, a história começou após uma retífica de a- cabeçote. Ele isso, entrou para após fazer o cabeçote. isso, teve um defeito mecânico, né? Ele entrou para fazer o cabeçote e após ser remontado esse cabeçote, ele começou a gerar várias falhas, né? Mas Então, essa, depois de essa falha ele não tinha antes. Antes não ele, tinha antes, né? antes ele Ele tinha problema tinha de junta de tinha seu cabeçote. defeito, tinha seu defeito mecânico ali, mas essa falha ela não estava presente. Depois que. É, Depois que ele foi remontado, né? só uma dúvida. Sim, O defeito todo ele aconteceu na mesma oficina. Chegou com na mesma problema na oficina, mesma isso. oficina, não veio de Uhum. outra. Não, não veio de Beleza. outra. Depois O próprio depois reparador ele estava fazendo esse reparo, né, mecânico, e após ele remontar o carro já não ficou mais legal, né? Então ele não chegou nem a entregar o carro para o cliente. Beleza. E aí o que acontecia, Oder? En- Então, esse carro ele estava gerando várias falhas de combustão, né? Como está mostrando ali na tela, né? P1336, P1337, a gente pode até olhar lá na plataforma. Deixa eu ver lá, P1336, P1337. Deixa eu entrar aqui no Doutor Isso. E, só para ficar mais didático. Eu entrei aqui no Doutor E, que ano que é o carro, Odener? 2010, um Peugeot 207. 2010. Então, você pode pesquisar ali o código de falha dele, né? Que estava gerando uma calhamaço de código de falha, Que né? era o Por exemplo, P, fala aí, P, 1336. P, 1336. 1336, Isso. P1336. Então, como dá para ver, né? Ele dá dois significados para esse código. Um deles é Uhum. detectada falha de combustão, misfire, em pelo menos um cilindro. Ou seja, um Isso. misfire aleatório. Isso. E era realmente isso que ele estava sendo detectado ali pela central, né? Mas ele dava Porque só esse junto código, né? Dava mais, né? dava mais P1337, que também vai ser o misfire no cilindro 1, né? Deixa eu ver, o 37. 37 é no primeiro cilindro. Isso, Dava 38 e assim vai. 38. 38 no segundo cilindro. 39 no terceiro e assim por diante. E o 39 no P1340. terceiro, assim vai. Beleza. Então, através sendo guiado por esses códigos de falha, né, começaram os testes normais, né, que seriam as coisas mais normais de dar problema, né, seria fazer a substituição das velas, que já estavam no cabeçote anteriormente, foi substituída a bobina para teste. Então, o cliente acabou vindo no suporte e a gente começou a orientar ele, né, tipo, de fazer a verificação nos bicos injetores, que seriam as coisas mais comuns de causar essas falhas de combustão, né, que a central percebe essas falhas, né. E também, já que tinha sido um problema mecânico que ele tinha tido lá atrás, a gente pediu para ser realizado um teste de compressão, que estava ok, estava dentro da margem correta, que a gente conseguiu comparar com o nosso material, né? E o teste de vazamento de cilindros. E estava tudo ok, Então né? Então, testou sistema de alimentação, injetor, bobina, cabo, compressão isso. e vazamento de cilindro e ele E estava tudo continuava ok. dando Então, falha de combustão. isso. E a gente começou a achar que estava meio estranho, né? Então, a gente começou a usar aquela ferramenta que todo mundo tem que ter na oficina, que é o desligômetro, né? Desligou, Então, começou a desligar as coisas. O isso. desligômetro é uma maravilha, né? Deu o Então, o BO, primeiro começa a desligar. Isso. Então, o primeiro teste que a gente fez foi retirar o sensor de detonação para ver se causava ali alguma diferença no comportamento do carro e tal. O reparador fez desligou esse sensor e continuou a mesma coisa, né? Não Mesmo com mudou o nada. sensor de detonação desligado, ele continuava Isso, dando falha de combustão. isso. Então, como o desligômetro não deu certo, a gente usou um acessório dessa ferramenta que é o desmontômetro. Desmontou, meu. Então, a gente pediu para ele retirar a correia de acessórios desse carro, né? Porque a gente pensou ali que poderia ser alguma interferência na central, alguma coisa assim. Ah, E outra característica desse defeito é que ele sempre acontecia aproximadamente 2.000 RPM ali quando o carro passava por essa rotação.
começava a gerar todas essas falhas e o carro se perdia todo e parava de funcionar, com vários problemas de dirigibilidade ali, né. Ele ficava falhando, né, Ficava Denner? falhando, assim, ele começava a perder potência, Marcha falhava, lenta ficava todo oscilava quadrado, também, né? Marcha lenta oscilava, ficava assim. oscilando, né? Depois que ele passava dessa rotação ali, o carro não funcionava mais da forma correta. Tipo assim, ele pegava tranquilo, na lenta tava ok. Uhum. Se você Sim, deixasse ele na lenta, normalmente ele ficava ok. Acelerou a ficava primeira normal. vez, danou-se. Isso, exatamente. Passou por 2000 RPM ali, ele não funcionava mais corretamente. Parece também problema de interferência eletromagnética, né? Sim, sim. Eu já ia começar a trocar vela, cabo, bobina para ver se não era interferência. Isso. Então a gente tirou ali a correia dentada, desculpa, a correia auxiliar, né. Ah, E aí você pode passar o próximo slide ali pra gente tirou a correia continuar dentada, aí conversando. ficou difícil, hein? Aí com a correia dentada não dá. Tirou a correia auxiliar e o defeito parou. Então, a gente já encontrou ali o que que era, né. Mas Então relacionado a quê, né. num primeiro momento parecia que era um defeito de interferência, né? Porque, por exemplo, Isso. eu já peguei problema de alternador dando interferência, que se você Uhum. desligasse a correia de acessório aí, Sim, o defeito parava. Mas nesse caso não era isso. não era isso. Então a gente começou a estudar mais a fundo, né, o que que poderia ter acontecido e, inclusive, a gente pediu as informações do que tinha sido colocado, quais peças tinham sido colocadas novas no carro, e o cliente passou o código da correia auxiliar pra gente. Assim que ele passou o código, como a gente já tinha experiência em outros casos parecidos, a gente conseguiu chegar à conclusão que a correia fornecida pela Autopeças, apesar de que ele passou a aplicação do carro toda certinha lá, eles deram um pequeno pulo, né. Então eles deram uma correia parecida, só que não era a correta do carro. Tá, Eh pera aí. uhum. O carro usava qual dessas duas correias aqui? Aquele carro lá, ele usava o tensionador automático, né, a correia correta seria a 6PK 1565, e a Autopeças acabou fornecendo a 6PK 1560, só que ela também E qual a diferença entre as duas? então, o 6PK seria a quantidade 6 seria a quantidade de ranhuras, né, e o Ah, 1560 é o comprimento da correia, né, então, a essa que eles forneceram tinha 1560 milímetros e a outra 1565 milímetros, então, essa correia que eles forneceram, ela era 5 milímetros mais curta do que ele a que era forneceu a correta do mais carro. curta. Serviu, né? Uhum. Ela Serviu, enca... porque é perto, né. Aham, serviu, é só 5 milímetros de diferença, né? Sim, No isso, perímetro, né? No perímetro da isso. correia. Então, o que que acontece, né, por que diabo você trocou a correia auxiliar e começou a gerar falha de combustão? Então a gente Ah, começou a estudar mais a fundo esse assunto, né, o cliente já teve o seu problema resolvido, e estudando um pouco mais, né, então, o que acontece é o seguinte, o tensionador automático, né, quando a gente tem um tensionador automático, ele serve para 2 coisas, ele tensiona a correia dentada, e além de tensionar a correia dentada, ele amortece as vibrações que acontecem na correia auxiliar, né, desculpa. Então ele tensiona a correia auxiliar e ele também, amortece as vibrações. Como essa correia era mais curta, o tensor ele ficava perto do seu limite, né, ele já ficava mais tensionado. E como ele ficava mais tensionado, ao passar ali nas 2000 rotações, ele começava a vibrar. No que ele começava a vibrar, é como se a correia tivesse passando por períodos de muita carga e pouca carga, tipo, ela estava muito apertada e depois ela estava solta. Muito apertada e solta, né. Então o que acontecia? Ao passar por 2000 RPM, a central lia essa variação de carga, né, porque essa variação de carga ela causava uma diferença na velocidade do motor, né, tipo, como se a rotação do motor ela ficasse subindo e descendo bem rapidinho ali, e a central consegue ver isso, a gente não consegue, mas a central consegue, né. E que a central acha que está acontecendo? Quando ela tem essas desacelerações repentinas, que tem durante o funcionamento do motor, ela interpreta como se fosse uma falha de combustão, porque aquele cilindro é como se ele não estivesse gerando potência, né, não está gerando força para o motor, tá, mas então na realidade estava. pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Como a Uhum. correia auxiliar era menor, Isso, é, o tensionador ficou trabalhando no limite dele. E isso. como o tensionador ficou trabalhando no limite, é, depois de uma certa rotação, isso fazia até mais diferença, mas acontecia o Uhum. seguinte: o motor vinha girando,
num certo momento a correia ficava muito esticada, e quando a correia ficava muito esticada naquele primeiro instante, para o motor girar com a correia muito esticada era pesado. Então aquela voltinha com a correia muito esticada era opa, pesado. De repente, a correia dava uma laceada, ela desesticava, né? Nem sei se existe essa palavra, ela desesticava, né? Certo? Quando ela deixava de ficar tão tensionado, o motor dava uma livrada. Então o motor ficava trabalhando pesado, livre, pesado, livre, pesado, livre. E o tensionador batendo ali, pesado, livre. Esse pesado, livre, nesse primeiro instante, a velocidade do pistão 1 tá X. No segundo instante tá Y. A velocidade do pistão, a velocidade de deslocamento do pistão, ela variou. Quando a velocidade de deslocamento de um pistão é diferente da dos outros, o que faria um pistão andar mais rápido ou mais lento do que os seus pares? O que faria? Uma falha de combustão. Porque se a combustão não estiver legal, o pistão vai ficar mais lento, a explosão não vai ser tão boa e tal. Então, esse lance da correia fazia com que os pistões variassem a velocidade como se tivesse ocorrendo uma falha de combustão. E aí, para a unidade de comando, ela não precisa de sensor de detonação. Ela fica de olho na velocidade do pistão, pelo sensor de rotação. Então ela falou, o que está acontecendo? Por que esses pistões estão variando tanto de velocidade? Porque tem uma falha de combustão. Era essa a desgrama toda, né, Denner? Não sei se eu entendi. Era isso? Exatamente isso aí. Exatamente isso. Que defeito desgramado, velho. Como esse defeito acontecia em diversos momentos, né, durante o funcionamento do motor, ela percebe isso em todos os cilindros, né? Então você acha que o motor tá com falha de combustão em todos os cilindros, mas não era o que estava acontecendo. É verdade, dá em todos os cilindros, porque como ela fica esticando, afrouxando, o virabrequim vai dá em todos. Faz total sentido, né? Você vê, pessoal, às vezes você troca, não sei se alguém aí que tá participando da live já vivenciou esse problema, às vezes você trocou e nem sabia por quê, né? Botei outra correia auxiliar, sarou. É por isso, por causa desses 5 milímetros, ficou esticado demais e ficou dando variação de velocidade no pistão, porque o motor, num certo momento, ficava trabalhando estrangulado e não estrangulado, então essa variação gerou o problema todo do misfire. Muito interessante essa dica, e não foi fácil descobrir isso aí não, né? Não. Essa informação é inédita. By Denner Doutorier. É isso aí, muito legal, parabéns, Denner. Animal mesmo, muito legal, cara. Esse carro tem um agravante que ele tem várias passadas de correia e vários tipos de tensionadores. Vamos olhar lá no Doutorier, peraí. Você pode ir ali no índice, na parte de correia auxiliar. Correia auxiliar. Isso. Beleza. Entrei aqui. Beleza, então aí a gente consegue ver que tem alguns tipos, né? Carros somente com direção hidráulica, pode passar a página. Somente com ar-condicionado, que também seriam para carros mais antigos, pode passar a página de novo. Aí é mais um tipo que não possui problema, né? Você pode rolar um pouquinho para cima para a gente ver se tem uma informação ali embaixo? Para esses aqui, Denner, deixa eu só dar uma diminuída no zoom aqui. Para esses aqui, provavelmente, nessas configurações, só tem uma correia, né? Isso, Você pode passar ela. Aí que começa o problema, né? Porque tem algumas passadas de correias parecidas e cada passada ela tem seu tamanho. Denner, mas então a gente pega e faz ali por ano, né? Que vai mudar com relação ao ano. Não é com relação ao ano. A gente pesquisou ali com vários carros, né? Que a gente foi atrás de datas de fabricação e tudo mais. E não muda conforme o ano. Tem uma variação. Como é que o cliente vai identificar então, Denner? Pelo tensionador? Então, aí a gente fez a identificação pelo tensionador, né? E pela passada. Por exemplo, então, nessa aqui ela usa um tensionador automático, 3 parafusos. Com 3 parafusos. E lá embaixo a gente tem o código do tensionador. E o código da correia. O tensionador é esse e a correia tem que ser essa. Vocês fizeram um casalzinho para facilitar para a galera, porque senão não dá para saber, né?
E foi bem difícil saber o que estava acontecendo ali, né? Porque por exemplo, essa é 1565, né? A outra é 1560. Se você passar a página ali, vai ver que as duas outras também são, acho que é 15 milímetros de diferença, né? Então é uma dor de cabeça danada pro reparador tentar saber o que é o que aí, né? Aí você Então a tem que gente botou ficar a ligado, a identificação. passada aqui já é um pouco diferente, mas é bem parecida. Isso, Aqui o tensionador é automático, também com 3 parafusos. Só que o isso. código do tensionador é outro, né, Denner, do anterior. Não, o tensionador é o mesmo, né? Só a passada que é diferente. Ah, a passada é diferente. Ah, tá. A Isso, passada é diferente. Então, para aquela passada com este tensionador, a correia é essa aqui. isso, 6PK 1714. 14. Esse E código 6PK é a referência do fabricante? esse 6PK é a referência que diz o tamanho e o formato da correia, né? Tipo, 6PK seria com 6 ranhuras e 1714 seria o comprimento dela. Aham, beleza. 1714 milímetros. Isso, Beleza. E aí vai, tem mais detalhes ainda, né? Vocês resolveram fazer uma Isso. tabelinha de tudo aqui no Doutor E, né? Uhum. Sim, essa aí também você pode perceber que daria para trocar com a outra do lado, né? Então, esse erro aconteceu na Autopeças, mas ainda tem mais outros carros que poderia ter acontecido parecido. Quem assassinou a brincadeira foi o Autopeça, que ele Foi a colocou. Autopeça. Não dá nem pra criticar o cara, né, Denner? Porque é muito parecido, né? É parecida. E também, às vezes, o cara acha que não vai dar diferença, né? Esse defeito ele é mais recorrente do que parece, entendeu? É Isso. uma pegadinha, né? Quem inventou essa variação, acho que não. Claro, deve ser por problemas, por detalhes de produção, de fornecedores do fabricante, mas acabaram criando um probleminha aí interessante.